Nesse vídeo eu vou falar sobre o novo modelo de atribuição das conversões no Meta Ads. O que vai mudar? O que isso vai me prejudicar? É bom? É ruim? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, fechou? Então, basicamente, a galera começou a falar bastante sobre esse modelo de atribuição, essa atualização que teve recentemente, e provavelmente já está em vigor para a maioria das pessoas, e eles estão ainda fazendo as adaptações, as atualizações e tudo mais. Porém, a gente já tem um panorama muito bacana e eu queria falar sobre isso de uma forma mais tranquila aqui, sem muita coisa técnica, mas mostrando para você o que isso pode impactar dentro das suas estruturas de campanhas no Meta Ads daqui para frente, beleza? Então, eu vou compartilhar uma matéria bem interessante aqui. Basicamente, essa matéria ela foi escrita por Anu, né? O nome da pessoa que escreveu essa matéria é muito interessante aqui, que a gente vai estar lendo alguns pontos para falar melhor sobre. E basicamente, né, aqui o título é Meta introduz atualizações de atribuição por clique e engajamento. Então, se você anuncia há algum tempo, você sabe que basicamente todas as conversões ali que são atribuídas dentro da campanha, elas são baseadas no clique. Então, tudo que é relacionado a uma interação através do clique é atribuído essa conversão para aquela determinada campanha, para aquele determinado anúncio que teve ali o primeiro impacto, vamos dizer assim, dentro da janela de atribuição que você determinou na sua estrutura das campanhas. Então, basicamente, aqui eu quero falar sobre alguns pontos específicos dessa matéria aqui, tá? Sobre a atualização. Aqui ele fala que as novas atualizações de atribuição da meta esclarecem conversões baseadas em cliques e interações sociais, oferecendo aos anunciantes melhores insights para campanhas mais inteligentes. Então, basicamente, a gente, além do clique, a gente vai ter uma atribuição num formato um pouco diferente que a Meta costuma fazer, que é basicamente ter ali as interações sociais, que são engajamento no conteúdo, salvamento da publicação, comentários, compartilhamentos. Então, isso vai entrar dentro da janela de atribuição, dentro da janela não, dentro da atribuição num todo, além do clique. Então, aqui, se a gente for descer, tem essa imagem aqui, que é justamente a divisão que vai ser feita, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essas três aqui, qual que vai ser o modelo, que a gente vai começar a ter essa análise mais aprofundada, mas basicamente a gente fala que a Meta está atualizando o framework de medição de anúncios, visando simplificar a atribuição no que chama de um mundo de publicidade social first. Então, o que está acontecendo mais ou menos, né? Eles vão restringir a definição da atribuição por cliques para conversões de sites e lojas, e daqui para frente, apenas cliques em links, não curtidas, compartilhamentos, salvamentos ou outras interações contarão para a atribuição de cliques. A mudança foi projetada para reduzir discrepâncias entre Meta Ads e ferramentas de terceiro como Google Analytics. Então, isso aqui é um outro ponto muito importante, que é um problema você bater o olho nas métricas que você visualiza dentro das suas campanhas no Meta Ads e depois quando você vai visualizar os resultados dentro do Google Analytics 4, por exemplo, são informações completamente diferentes, porque a forma de atribuição de cada um são diferentes. Então isso aqui é para tentar facilitar uma melhor precisão, vamos dizer assim, da mensuração dos dados. Então aqui a sua estrutura de tracking e mensuração de dados, ela precisa estar alinhada e não dependente diretamente das plataformas. Por isso que você precisa ter uma estrutura com um servidor próprio. Eu sempre falo sobre isso aqui no canal, porque é isso que vai te dar a garantia de você ter uma boa atribuição, enviando tanto para as plataformas de anúncio os dados corretos e também tendo uma estrutura interna para você ter uma análise pessoal do que tem dado certo, de onde tem vindo as suas conversões de forma orgânica, de forma paga, e você ter tranquilidade para fazer ali a sua estruturação, as suas estratégias de tráfego, de mídia paga, para você ter o melhor resultado possível, porque você não vai se preocupar com qual plataforma mensura de tal forma, qual atualização chegou e eu preciso me adaptar, mudar tal coisa. Se você tem uma estrutura de tratamento avançado, você não vai precisar se preocupar tanto com esse tipo de mudança aqui da plataforma, tá? Então, basicamente, é esse modelo aqui.
E aí, para a gente fechar esse ponto, e depois eu quero falar melhor sobre cada um dos 3 formatos de atribuição aqui, contando com o clique, que é o mais antigo. Aqui ela fala que, nas entrelinhas, as redes sociais superaram a busca como o maior canal de anúncios do mundo. E aí ela fala sobre uma outra referência, né, segundo a WARC, mas muitos sistemas de atribuição foram desenvolvidos para comportamentos da era das buscas. Nas plataformas sociais, o engajamento vai além dos simples cliques. Historicamente, a Meta contabiliza todos os tipos de cliques para conversões de cliques, enquanto muitas ferramentas de terceiros contavam apenas cliques de links, criando desalinhamento nos relatórios, que é o que a gente está falando aqui. E aí, o que está mudando? Conversões anteriormente atribuídas a interações sem link, agora estarão sob uma atribuição renomeada de engajamento através do vínculo. Anteriormente, a atribuição de visualização engajada. A Meta também está encurtando a janela de visualização engajada do vídeo de 10 segundos para 5 segundos. Então, de uma forma muito mais rápida, ele vai conseguir atribuir aquela conversão ali. Isso aqui é positivo. Refletindo um comportamento de conversão mais rápido, especialmente nos Reels, a empresa afirma que 46% das conversões de compras de Reels acontecem nos primeiros segundos de atenção. Então, por isso que essa redução de 10 segundos para 5 segundos, ela é muito importante para eles entenderem melhor o comportamento dos usuários de modo geral. E aí, por que isso é importante, né? Essa atualização facilita a visualização de quais ações realmente geram conversões, reduzindo a confusão entre relatórios, que é o que acontece bastante. Meta e análise de terceiros, como o Google Analytics 4, ao separar cliques de links de outras interações sociais, os profissionais de marketing têm uma visão mais clara do desempenho da campanha, enquanto a nova atribuição de engajamento através da captura, o valor de curtidas, compartilhamentos e salvamentos. Isso dá ao anunciante mais confiança em seus dados e o ajuda a se tornar mais inteligentes e impactantes as suas campanhas de modo geral. Então aqui, o ponto principal que ela destaca é que a Meta está tentando equilibrar os relatórios de cliques mais claros, alinhados às buscas, com melhor visibilidade em interações sociais únicas, oferecendo aos anunciantes comparações mais limpas entre plataformas, ao mesmo tempo em que captura o impacto incremental das conversões baseada em engajamento. Então, aqui, o que eu separei em relação a esse formato aqui da imagem, né, que é o que a gente tem em relação a essa atualização, né? Aqui é o clique no link separadamente, a outra interação em relação aos engajamentos, que é curtida, comentário, salvamento, compartilhamento e visualizações. E aqui o terceiro como impressões, né? A pessoa só teve ali a impressão, aquele anúncio apareceu para aquela pessoa. E aí, basicamente, aqui, como que eu separei, né? O primeiro, o clique, conversão que veio por meio de um clique em link, o usuário clicou no link do anúncio e depois converteu. Essa é a nossa atribuição padrão ali dentro do Meta Ads, e a intenção aqui, entre todas, é a mais alta. Então, a pessoa saiu do Meta e foi diretamente para o seu site. Então, aqui, ela vai continuar, a gente tem uma janela de atribuição mais longa, de 7 dias, e aqui você acaba dependendo, se a pessoa clicou no link do teu anúncio e ela passou alguns dias ali, saiu fora da janela de atribuição de 7 dias, dificilmente ele vai conseguir atribuir a conversão àquele anúncio, porque saiu da janela de atribuição. Então, para isso, você tem que ter uma estrutura de tratamento avançado, entendendo o caminho das vendas, para você mensurar quando a pessoa decidir comprar alguma coisa de você, e ela foi impactada pela primeira vez através de um anúncio depois de 7, 8, 9, 10 dias, você conseguir entender qual foi o primeiro impacto daquilo. Então, independente das atualizações, o traqueamento, você precisa ter uma estrutura bem alinhada para você garantir as suas análises internas e também devolver essa conversão para a plataforma de anúncio da forma mais precisa possível. E aí, o segundo ponto aqui é justamente o engajamento, que é o novo formato também que eles estão associando à atribuição da conversão. Então, essa segunda opção de engajamento, que é todo esse ecossistema aqui de azul, basicamente é uma conversão que veio por meio de um engajamento social, o usuário curtiu, comentou, salvou, compartilhou e depois ele converteu, e aí acaba sendo uma intenção média. A pessoa interagiu com o anúncio, mas não saiu do meta. Então, essa janela de atribuição
é uma janela de 1 dia. Então, é uma janela muito mais curta para ele atribuir nesse formato aqui. E, de novo, você precisa ter ali uma estrutura de traqueamento, entendendo o caminho das vendas, para você não ficar dependente dessa nova atualização aqui do Meta para atribuir as suas conversões e entender qual que é o caminho da venda ali de cada um. E aí, por último, é justamente a das impressões, que é esse último aqui, ó, Viltrogue. E aí, basicamente, aqui é uma intenção um pouco, vamos dizer assim, desconhecida. Foi a melhor forma de colocar essa terceira opção, que basicamente é uma conversão que veio por meio de uma visualização. O usuário só viu o anúncio, não interagiu, mas depois ele decidiu converter. Então, aqui, por último, eu estou sendo repetitivo, porque independente dessa atualização aqui, é muito importante você ter a mensuração ali do caminho das vendas. E por que eu estou reforçando bastante essa questão do caminho das vendas, né? Eu já vou falar sobre isso. Mas aqui é o fio condutor, né? Quanto maior a intenção da ação, maior a janela de atribuição. O Meta, ele basicamente criou uma hierarquia, os caminhos de conversão por nível de intenção, e o que mudou em março, basicamente, foi que a hierarquia finalmente ficou mais clara. Então, a gente vai conseguir reportar as informações, vai conseguir mensurar os dados, as informações, de uma forma muito mais explícita, muito mais clara. Então, em vez de tudo estar misturado dentro do clique, associado ao clique no link, eles vão fazer essa separação e a gente vai conseguir ter uma atribuição mais precisa de acordo com o que a pessoa realmente interagiu ali em cada campanha, em cada conjunto, em cada anúncio que ela foi impactada. Então, por que eu estou reforçando o tempo todo essa questão do traqueamento? O meu canal, o foco exclusivo aqui desse canal é falar de tracking, mensuração de dados, atrelado à mídia paga, marketing digital de modo geral, para você ter uma análise muito mais aprofundada sobre os dados que você está enviando para as plataformas de anúncio e também para análise interna. E quando a gente fala sobre esse modelo de atribuição das conversões aqui, todas essas mudanças que a Meta está determinando aqui, está decidindo fazer dentro da plataforma, elas são muito importantes, vão poder facilitar a conexão entre outras plataformas de terceiros, como analisar as vendas dentro do Google Analytics e ter, talvez, uma precisão maior em relação aos dados, também, isso é muito positivo. Só que se você não entende qual que é o caminho das vendas, e o caminho das vendas é basicamente um dos treinamentos que eu tenho dentro da minha comunidade Jornada Tracking, é uma comunidade que eu ensino, né, profissionais da área do marketing a construírem a sua própria estrutura de traqueamento avançado. Então, você vai aprender captura de lead, estruturas para Meta, TikTok, Google Ads, você vai ter estruturas para infoprodutos. Então, você vai ter todo a amparato ali para você construir a sua própria estrutura e garantir que você está enviando os dados corretos para as plataformas de anúncio e também um método onde você vai entender internamente o que tem funcionado para você. Então, essas atualizações e a forma de mensurar e enviar para a plataforma de terceiros, você, dentro do treinamento, vai aprender a construir a sua própria estrutura para ter uma análise completa, mesmo que, independente desses 3 formatos aqui e o período de janela de atribuição dessa conversão, ela não esteja alinhada com a sua campanha, você mesmo assim vai ter a análise completa de onde aquela pessoa converteu, qual foi o primeiro impacto, se foi de um anúncio, se foi do orgânico, se foi do Google, do TikTok, do YouTube, do link da bio, independente de qual foi o canal e o caminho que ela percorreu, você vai ter mensurado da forma correta para melhorar suas estratégias ali nas suas campanhas. Então, se você quiser fazer parte da comunidade, eu vou deixar o link na descrição. Eu também vou deixar o link dessa matéria para você ler com calma aqui, entender melhor sobre tudo isso aqui que eu falei, mas o intuito desse vídeo era justamente falar que isso aqui realmente é um ponto positivo, mas para que você não fique preso somente a esse formato aqui, considerando que você vai bater o olho nos relatórios e agora vai estar tudo resolvido. Isso aqui é uma aposta, né, do Meta para realmente melhorar a mensuração. Inclusive, eles têm algumas outras parcerias que ela inclui aqui na matéria sobre as associações com outras plataformas de terceiros, que aqui, ó, eles falam até sobre isso, ó, associações de terceiros. A Meta está fazendo parceria com provedores de análise como Northbeam e Triple A. Então, ele acaba
tendo outras plataformas associadas para melhorar essa mensuração e eles estão tentando fazer isso para a gente conseguir ter uma análise muito mais completa e mais precisa, que se você não tem uma estrutura de tratamento avançado, você tem muito mais dificuldade de mensurar os dados corretos ali das suas conversões e principalmente bater o olho no meta e achar que os dados, a meta está mandando dados errados ali, sendo que você só precisa ter a construção de uma estrutura de tratamento avançado correta. Fechou? Então, esse era o conteúdo, eu queria compartilhar, trocar uma ideia. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião em relação a essa atualização, se você tem uma visão diferente em relação a isso aqui, e eu vou deixar os links aqui abaixo, tanto da comunidade quanto dessa matéria para você ler com calma. Fechou? Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.